E eu vou falar de Donald Trump. Eu sei que muita gente vai criticar, vai questionar, vai dizer que eu sou de esquerda, que eu sou de direita. Ele está conseguindo até confundir as ideologias, mas o fato é que é preciso avaliar tudo o que ele vem fazendo, que promete ainda fazer e os desdobramentos que poderá ter, não só para a economia global, para a economia dos Estados Unidos, mas também do ponto de vista político e humanitário. Agora, falando de economia, nós estamos vendo uma reação muito favorável dos mercados, especialmente nos Estados Unidos, inclusive com recordes das bolsas de valores, em função das primeiras medidas já anunciadas. Claro que o mercado vai gostar daquela ideia de reduzir de uma forma expressiva a tributação sobre as empresas para estimular os investimentos no país. Antes, ele criticou, questionou e ameaçou empresas que tinham investimentos no México e exportavam para os Estados Unidos, especialmente as empresas automobilísticas. Algumas delas até desistiram de novos investimentos no México, já prevendo dificuldades concretas para fazer com que os produtos entrassem nos Estados Unidos. O mínimo que pode acontecer é ter uma tarifa mais pesada que encareça demais os produtos, afetando a concorrência, o mercado automobilístico de um modo geral. Então, algumas desistiram e isso atrai investimentos para os Estados Unidos. O corte de impostos certamente também terá um efeito muito positivo nesse sentido de estimular investimentos locais. Ele também fala em barreiras comerciais, exatamente essa questão da taxação de produtos importados, e aí não só do México, mas também da China, para favorecer a produção local, estimular o consumo de produtos fabricados nos Estados Unidos. Até aí tudo bem, a economia lá agradece, pode ser um impacto positivo em termos de investimentos. Mas aí começam os desdobramentos. E do ponto de vista de inflação? Porque a economia não vai se fechar totalmente. Haverá ainda a entrada de produtos importados. Tem a questão da concorrência, da competitividade. Sem essa concorrência, como vão ficar os investimentos em melhoria da qualidade dos produtos? E depois, a formação de preços. Produtos importados podem entrar com condições mais favoráveis em relação aos preços, obrigando a produção local a também se adequar à questão de redução de custos, a manter preços competitivos e de qualidade também competitiva. Então, pode ser um problema a médio prazo para a economia dos Estados Unidos, esse fechamento da economia de modo geral, a taxação de produtos importados e mesmo esse favorecimento através de impostos mais baixos. Por outro lado, o mercado também tem recebido muito bem a ideia de estimular os investimentos em infraestrutura, alavancar uma atividade maior, gerar emprego através desses investimentos. Só que haverá uma participação muito forte do governo, então serão mais gastos. Então, de um lado, ele vai ter um corte de receita com aumento, com a redução das tarifas dos impostos. Então, cai a receita. De outro, ele aumenta muito as despesas e pode ser que ele acabe bancando, inclusive, uma boa parte desse muro que ele pretende construir, dividindo com o México. Ele diz que a conta vai ficar para o México, pode ser cobrada, inclusive, através dessas taxações, mas é uma situação ainda em aberto. E tem várias outras despesas que ele já vem lançando no ar como uma forma de estimular a atividade americana. Então, nós já temos por aí dois riscos de consequências negativas. Um inflacionário e o outro a questão das contas públicas. O Federal Reserve, o Banco Central de lá, já alertou, inclusive, quanto à possibilidade de promover mais aumentos dos juros neste ano, deixando um pouco de lado aquele gradualismo que era previsto exatamente para fazer frente a tudo isso que ele está fazendo. E lembra, aqui no Brasil, o que aconteceu no período em que Dilma Rousseff tentou estimular artificialmente a economia, com desonerações para vários setores, aqueles setores que poderiam gerar mais emprego e atividade. Ela também promoveu barreiras comerciais no sentido de estimular, pelo menos no curto prazo, a produção local. Houve um fechamento, a economia brasileira é muito fechada e isso acaba até resultando em dificuldades maiores agora no sentido de competitividade, porque houve um conforto maior para quem operava apenas no mercado doméstico e não tinha de enfrentar uma concorrência tão forte assim do produto importado. Era uma situação muito tranquila, até porque houve um consumo exagerado, estimulado artificialmente pelo governo, inclusive com um corte irresponsável dos juros no momento em que a inflação já estava pressionada. Então, a consequência de toda aquela política que foi implementada por Dilma Rousseff, que tem muitas semelhanças com o que o Trump pretende fazer agora, acabou ocasionando essa crise gravíssima que nós enfrentamos, uma crise
crise histórica do ponto de vista de desequilíbrio das finanças públicas, a inflação que só agora começa a ceder para valer, a necessidade que tivemos de manter juros elevadíssimos por um longo período, atrapalhando ainda mais a atividade econômica, a situação dos consumidores e das empresas. Então, nada sai de graça em economia. Se você tem uma atitude irresponsável, por melhores que sejam as intenções, a consequência vem lá na frente. O custo vai ter de ser pago em algum momento. E essa é uma grande preocupação em relação ao que Trump vem prometendo fazer na economia. E eu não estou entrando nas questões políticas e humanitárias. Por isso, fica o alerta, sim. Não adianta se empolgar. Não adianta vir com aquele discurso populista que sempre pega muito bem. Ninguém pode ser contra, em princípio, alguém que quer estimular a atividade econômica do próprio país, gerar mais emprego, fortalecer as empresas, a produção local. Mas e depois? As consequências disso tudo? Pense nisso.